Meus irmãos, nós temos aqui um texto bíblico para a nossa meditação nesta noite, um texto bastante conhecido da igreja, que é, na maioria das bíblias, na epígrafe do texto, traz dizendo assim: a figueira seca. Ou outras versões vão dizer diferente, a figueira amaldiçoada, assim por diante. Então, nós temos aqui nesta noite esse texto sagrado, que é para a nossa meditação nesta noite. Nós vamos falar sobre a aparência não gera frutos. A aparência não gera frutos. Imagine que é uma segunda-feira da semana ou da última semana em que Jesus vai ser crucificado. Um dia antes, Jesus esteve entrando montado num jumentinho na cidade de Jerusalém, no domingo, e uma multidão o recepcionou, levantava os seus ramos e acenavam para eles e começaram a dizer: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E alguns ali então queriam que o povo não falassem aquela fala e pediram para que Jesus os proibisse. E Jesus disse que se eles se calassem, as pedras clamariam. Então, Jesus entra em Jerusalém, Jesus purifica o templo e depois, à tarde, ele sai para a aldeia de Betânia, que fica cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Então Jesus, nesta segunda-feira, ele volta à cidade de Jerusalém, mas no caminho ele tem fome e ele olha e vê uma figueira com bastante folhas, e ele se aproxima desta figueira, olha entre as folhas e não acha nenhum fruto. E quando não acha nenhum fruto, Jesus disse àquela figueira que jamais alguém comesse algum fruto dela. Então Jesus, ele lança ali uma palavra de maldição, e ele se retira juntamente com os seus discípulos. E no dia seguinte, eles se dão conta, segundo o Evangelho de Marcos, Mateus narra diferente, que eles viram que a figueira estava seca. Mateus já diz que a figueira secou imediatamente. Então, meus queridos, Marcos nos chama a atenção aqui para uma questão. Marcos diz que não era tempo de figos, não era tempo de figueira frutificar. E então, para alguns leitores, para alguns céticos, eles acham que Jesus teve uma crise de ira, teve um descompasso aqui e amaldiçoou uma árvore por não dar fruto, visto que o tempo não era próprio, não era estação de figos. Então, alguns céticos, ao longo dos anos, eles fazem essa crítica à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero chamar a atenção que esse texto, ele não se trata apenas de uma agricultura, de um episódio onde alguém com fome que se aproxima de uma figueira e não acha fruto para comer. Se alguém olha assim ou pensa assim,
ele não vai chegar à razão desse texto sagrado. A questão em estudo não está em uma história sobre botânica e sobre um julgamento anunciado mas sobre um julgamento anunciado com precisão. Jesus não estava tendo um ataque de fúria, ele estava realizando um ato profético encenado. Assim como Jeremias quebrou um vaso, no capítulo 19 do seu livro, e Ezequiel deitou-se de um lado só por meses, Jesus também se dirigiu a esta figueira. O que nós queremos falar para os irmãos é que, assim como Jeremias, no capítulo 19, ele toma um vaso e quebra aquele vaso para mostrar que a destruição de Jerusalém seria certa, que o julgamento de Deus viria sobre o seu povo, e que assim também como Ezequiel, ele dormiu 430 dias, sendo 390 de um lado e 40 dias de um outro, para simbolizar o pecado de Israel, das 10 tribos do norte, e também do reino de Judá, e que por conta da pecaminosidade desse povo de Deus, viria o juízo sobre eles. Jesus também estava aqui, passando uma mensagem, que aquela figueira, por não dar fruto, ela recebeu a sentença de maldição, ou seja, ela secou e nunca mais, como disse Jesus, alguém comeria o fruto dela. Então, meus queridos, eu quero chamar a sua atenção nesta noite para nós olharmos com mais detalhes essa questão da figueira que foi amaldiçoada por Jesus. Eu sei que para os principiantes, para os novos convertidos, ou talvez para aqueles que mesmo estando na igreja já há muito tempo, mas que falta a curiosidade para entender determinadas passagens bíblicas, talvez você passando por esse texto e lendo que Jesus amaldiçoou uma árvore por não ter fruto no tempo que não era próprio de ter fruto, talvez que você ficou pensando, mas por que Jesus fez isso? Por que amaldiçoar uma árvore por não ter fruto, se não é tempo dela ter fruto? Parece até que Jesus está fora de si, está fora da razão, porque ele lança uma sentença contra uma árvore por não dar fruto fora da estação. Mas nesta noite nós vamos entender um pouco mais sobre esse contexto que foi vivenciado por Jesus, pelos seus discípulos, e também com esta figueira sendo uma parte central nesse contexto, e todos nesta noite vai ter a oportunidade de compreender melhor esse texto bíblico. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus queridos, nós temos nesse texto bíblico, para nós entendermos melhor a profundidade deste ato, precisamos resgatar uma palavra grega escondida que muda completamente o significado da história. No grego, no Novo Testamento, existem duas palavras diferentes quando se trata a respeito do tempo. Nós temos o Cronos e temos o Kairos. O Cronos é o tempo medido, é o tempo que se conta, é minutos, é horas, é dias, semana, meses, anos. Isso é o Cronos.
mas nós temos aqui um kairos, que não é um tempo medido, não é um tempo de duração, mas é um tempo de oportunidade, é um momento certo, é um instante determinado, a ocasião em que carrega o peso do propósito divino, é o tempo da oportunidade e do julgamento de Deus. Então, se você pegar uma Bíblia como aquela Illumina, você vai encontrar que ali, quando Marcos diz e não era tempo, está ali a palavra kairos, não está ali cronos. Pastor, mas isso traz alguma diferença para o texto? Certamente que sim, meus queridos, porque quando Marcos fala não era tempo, Marcos usa a palavra kairos e não cronos, porque ele não está se referindo ao tempo de dar figos ou a estação de figos, mas ele está falando de um momento, de uma oportunidade que ela não aconteceu conforme Deus espera ou que Deus quer. E mais para frente nós vamos entender melhor isso. Quando o texto original diz que não era tempo de figos, a palavra usada por Marcos não era cronos, mas kairos. O texto está apenas justificando, o texto não está apenas justificando a biologia da árvore, ou seja, tempo de frutificação. Ele está fazendo um diagnóstico espiritual. Aquele momento, a última semana de Jesus, a entrada em Jerusalém, a proximidade da cruz, era o kairos de Deus, o momento da visitação divina. Havia chegado, a árvore falhou em responder a ele. Ou seja, quando Jesus se dirige àquela árvore que tinha folhas, mas não tinha fruto, aquela árvore, ela não era só apenas agora uma árvore qualquer, não era mais apenas só uma figueira com folhas. Aquela figueira, ela tinha um significado por trás disso. Ou seja, aquela figueira, ela representa o povo de Deus, ela representa Israel, o judaísmo. E quando Jesus então olha para a figueira e não vê nenhum fruto, ele lança essa palavra de maldição sobre a figueira. Uma outra coisa, antes da estação própria de figos, algumas figueiras, elas também costumavam a colocar frutos, depois folhas, e quando alguém se aproximava desta figueira, que ele olhava entre as folhas, ele ia achar ali algumas bretas, ou seja, frutos fora de tempo. Então a pessoa, quando ia para a figueira, quando ela estava com folha, ele ia certo de que aquela figueira, ela tinha figos. Diferente desta figueira, que Jesus procurou figo sobre ela e não achou. Então perceba que existia esse momento em que as figueiras fora da estação, elas produziam figos, e a figueira, ela é mais ou menos parecida com o nosso pé de cajá aqui. Vocês já viram que quando chega nesse verão, o pé de cajá ele fica só os talos, parece que está seco, não tem nenhuma folha. Assim é a figueira.
fica sem folhas. Quando chega a estação da frutificação, primeiro nasce os brotos, o figo vem primeiro, o fruto, depois vem as folhas, de sorte que quando ela fica cheia de folhas, certamente ela também tem figos. O que é diferente desta figueira que Jesus amaldiçoou. Ela tinha folhas, mas não tinha figo. Ela tinha folha, mas não tinha fruto. Por isso Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ela tinha uma aparência, ela gerava uma esperança, mas ela não tinha nada. A figueira era insuficiente. Então, nós vamos ver aqui um texto que é comum no Evangelho de Marcos. Essa figura de linguagem, ela é conhecida como interpolação, estrutura intercalada, ou alguns chamam de sanduíche. O que é isso? Vocês percebem que nesta narrativa, Marcos começa falando de Jesus indo para Jerusalém, mas sente fome, olha, vê uma figueira, ele se dirige à figueira, com a intenção de tirar algum fruto dela ali, mesmo fora de época, e ele não encontra nada. Só que, quando Jesus lança a maldição e sai com os discípulos, Marcos encerra aquele assunto, ou põe ali um ponto naquele assunto, e ele parte para outra narrativa. E depois que ele fala outro assunto, ele retoma de novo ao assunto que ele falou anteriormente. Ele intercala. Se você olhar também na passagem que fala da mulher do fluxo de sangue, você vai ver que o outro evangelista fala da mulher e pronto. Marcos novamente intercala. Ele diz primeiro de um homem, um chefe de uma sinagoga, se aproxima de Jesus, pede ajuda a ele, que a sua filha está morrendo. E Jesus vai com aquele homem para curar a filha daquele homem. A ideia que Marcos passa é que Jesus tem que ter pressa. Mas no caminho, ele encerra essa narrativa e já fala de uma outra, de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E aí, a ideia que vem na nossa mente é assim: poxa vida, Jesus vai demorar, porque ele agora está lidando com outro problema, ele deveria ir direto para resolver o problema desse homem. Era um momento bom, em que um chefe de uma sinagoga foi até ele, porque geralmente tem conflito entre eles, mas Jesus está perdendo a oportunidade. Só que quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, depois Marcos retoma de novo aquilo que ele começou a falar anteriormente. Então, meus queridos, o Evangelho de Marcos tem esse tipo de narrativa. Ele intercala os assuntos, e então nós vamos ver aqui como é que isso acontece. Ele começa a história da figueira, interrompe no meio, para narrar Jesus expulsando os vendedores do templo, e depois retoma novamente para a figueira. Por que essa estrutura? Porque a figueira é a moldura, é a lente para interpretar o que estava acontecendo no templo de Jerusalém. O templo estava coberto de folhas, havia rituais, sacrifícios, comércios fervilhantes, cânticos e uma imensa estrutura religiosa. Veja só,
Marcos começa a narrativa da figueira, ele para e agora fala de Jesus entrando em Jerusalém, entrando no templo. Então Jesus, quando entra no templo, Jesus olha para a estrutura do templo. Está ali uma casa belíssima. Vocês lembram que os discípulos ficam admirados no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, com a estrutura do templo? Eles olham para aquela estrutura e eles ficam boquiabertos. É uma estrutura magnífica que chama a atenção. Jesus chega nesse lugar, está ali como um símbolo do poderio judaico, da religião judaica. Está ali um mega templo, um templo suntuoso, uma casa chamativa. Jesus entra nesta casa, ele encontra ali sacerdotes vestidos a caráter, com as suas roupas deslumbrantes, que também chama a atenção dos que estão ali. E imagine que, como parece que estava num dia festivo, estava ali milhares de sacrifícios, muitos sacerdotes, estava ali levitas formando coros e cantando hinos naquela casa de oração. E Jesus começa a contemplar tudo aquilo com os seus discípulos. E então eles vão entrando, mas também eles vão vendo que aquela casa suntuosa, com os sacerdotes vestidos a caráter, levitas, cantando hinos, e toda aquela liturgia de sacrifício, eles também contemplam ali os campistas, os camelôs, com as suas barracas, com as suas bancas ali, vendendo toda a iguaria. Estava ali a venda de tudo. Jesus entra ali e quando ele vê tudo aquilo, ele se enche de uma indignação e ele então começa a virar as barracas. Ele pega uma corda e começa a chicotear e vai revirando tudo, e os discípulos ficam sem entender nada. Todos que olham para Jesus é como se esse homem estivesse realmente numa crise de loucura. Para os discípulos ainda faria mais sentido, porque lá atrás ele amaldiçoou a figueira, agora ele entra no templo e começa a virar as barracas e a chicotear, e ele começa agora a falar, e eles ficam sem entender o que está acontecendo. E Jesus vai falando e dizendo: porque a minha casa será chamada de casa de oração. E então eles vão entender que, como dizia já a profecia, o zelo da tua casa me consome. Imagine que quando Jesus fez isso no domingo, que eles ficaram revoltados com isso, eles procuravam um jeito para tirar a vida de Jesus. Ele sai e agora ele retorna. Imagina, meus queridos, como esta figueira, ela tem tudo a ver com esse contexto. A figueira tinha folhas, a figueira tinha aparência, mas a figueira não tinha fruto.
Em outras palavras, o judaísmo tinha uma casa dedicada ao Deus de Abraão, que talvez fosse um dos templos mais lindos, talvez fosse a construção mais exuberante de toda aquela região, porque ela foi construída há anos passados e depois passou por uma grande reforma por Herodes. Chamava muita atenção. No que diz respeito ao aspecto exterior do judaísmo, eles não deixaram a desejar em nada. Tudo estava a critério. É uma construção suntuosa. Do lado de dentro, os sacerdotes se vestiam impecavelmente. As suas vestes estavam ali também fazendo jus à casa que eles estavam lendo. Os levitas, os hinos que se cantavam ali. Mas parece que Jesus, ao entrar ali, ele não conseguiu ver outra coisa senão folha. Jesus só conseguiu ver folha. O fruto estava ausente. Tinha uma bela casa, um belo templo. Estavam todos bem vestidos. Todos tinham um linguajar polido. Todos usavam um tipo de fala que não dá para ninguém censurar quem quer que seja, porque todos falavam dentro da sua religiosidade. Tinha todo esse aspecto. Mas quando o dono da vinha se aproximou com fome de justiça, de misericórdia e de verdadeira adoração, ele não encontrou fruto, encontrou apenas mercado religioso. Você agora começa aí a pensar: o que Jesus esperava encontrar ali em Jerusalém? Vocês já viram que os evangelistas que narram o ministério de Jesus, vocês já viram que Jesus é como aquela pessoa que vem assim comendo pelas beiradas? Ele não vai direto ao centro, mas ele começa assim, ali nos arredores, nas periferias. Aí Jesus iniciou seu ministério lá pela Galileia, o lugar dos gentios, a mistura de gente, povo pobre, aquela coisa toda. E Jesus vai avançando, até que ele chega no miolo, em Jerusalém. Jesus chega lá. Aí o que ele esperava encontrar, que é o fruto, ele não achou nada. Ele não achou nada. Que lástima uma coisa dessa. Essa metáfora não nasceu com Jesus. Os profetas do Antigo Testamento já haviam consagrado a figueira como símbolo de Israel. Jeremias chamou: não há uvas nas videiras, nem figos nas figueiras, e as folhas murcharam. Jeremias 8,13. Miqueias lamentou: a minha alma desejou os primeiros figos, mas não há um justo sequer. Mostrando esses dois profetas a infrutificação de Israel, a infrutificação do povo
nos dias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A figueira seca da noite para o dia, se bem que Mateus ele vai dizer que ela secou imediatamente, algo que naturalmente levaria semanas, prova que o julgamento de Deus sobre a hipocrisia é real, cirúrgica e definitivo. Pouco antes, Jesus havia chorado sobre Jerusalém, dizendo: não reconhecestes o tempo da tua visitação. Novamente, o tempo aqui é kairos, não é cronos. Tu não conheceu o tempo da tua visitação, ou seja, o tempo que Deus escolheu para visitar o seu povo. Eles não entenderam. A religiosidade da época estava tão ocupada com suas aparências que não percebeu o próprio Deus caminhando entre os seus mundos. Irmãos, veja só o perigo de uma religião sem Deus, de uma religião, mesmo quando essa religião, na sua, vamos dizer assim, no seu estatuto, está lá dizendo que o Deus dos céus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o Deus desta igreja, mesmo quando no seu estatuto diz que a palavra de fé, de confissão desta igreja é a Bíblia Sagrada. Mas quando essa religião, ela tem só na sua aparência que Deus é o Deus desta religião, mas que no fundo Deus não está lá, ou quando Ele esteve, ela nem se deu conta disso. Foi o que aconteceu com o judaísmo, foi o que aconteceu com o povo de Israel nos dias de Jesus. Eles tinham toda a aparência de uma religião verdadeira, de uma casa, um templo, que tinha o nome de Deus ali. Os sacerdotes eram sacerdotes de Deus, os levitas eram os levitas do Senhor, os sacrifícios eram feitos em nome do Senhor, tudo acontecia no nome de Deus, mas o próprio Deus esteve andando no meio deles e eles não conseguiram ver Deus. Nós temos que ter cuidado, nós temos que ter muito cuidado com isso, para que a religiosidade não seja maior do que a nossa percepção real de Deus em nossas vidas. Irmãos, às vezes as pessoas estão tão entregues a uma religião que ele é capaz de matar em nome de Deus e dizer que Deus está matando. É Deus, como fizeram com o próprio Jesus. E alguém ainda profetizou sem saber, dizendo: é necessário que um morra pelos outros. Por enquanto, nós falamos só de Israel. Agora nós vamos falar de nós hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. As nossas folhas sociais e espirituais.
Igreja do Senhor, este sermão não é sobre a Jerusalém de 2000 anos atrás, é sobre nós hoje. O padrão de Deus permanece intocável. Ele julga a aparência vazia de frutos, não a ausência de estação. Deus continua sendo o mesmo. A Bíblia vai dizer que Deus não tem o culpado por inocente. Deus não muda o seu padrão de caráter, de juízo. Deus não muda por nada. Ele tem um padrão estabelecido, e esse padrão, ele é legal. Ele vale em todos os tempos. Vivemos numa cultura das folhas frondosas. O mundo nos treina para aperfeiçoar as aparências. No Instagram, mostramos vidas perfeitas. Na igreja, corremos o risco de mostrar uma espiritualidade de vitrine. Agora eu pergunto, é assim ou não é que as coisas estão acontecendo hoje? Eu vou te fazer uma pergunta. Você já viu gente feia no Instagram? Põe-se um filtro. Não tem ninguém feio ali. E quando eu olho para aquilo ali, eu só me lembro de dizer que dizia o pessoal mais velho. Quer se casar, procura no meio da semana, porque do sábado para domingo toda raposa é bacana. Vocês lembram que o pessoal mais velho dizia isso aí? Porque no meio da semana a pessoa está natural, ela é quem ela é. Mas chegou no final de semana, meu amigo, tem lá 2 dedos de massa, tem cabelo esticado, puxado, enrolado, amarrado, solto, esticado, todo jeito. Todo mundo tem ali uma fórmula para melhorar. Aí você vai lá no Instagram, aí você só diz. Eu até me lembrei aqui, uma pessoa mandou uma foto perguntando se eu conhecia quem era tal pessoa. Eu pensei que era um ator da Globo. Diante de Deus, eu pensei que era um ator da Globo. Eu digo, olha, eu já vi ele aí na televisão. Aí ele diz, não, olha direito, ele é da tua cidade. Eu digo, conversa. Aí eu olhei e digo, mas meu Deus do céu, é não. E você acredita que ele ganhou passagem de São Paulo, de Brasília, e parece que já de uns 3 ou 4 lugares, mulheres mandando dinheiro para ele ir lá para morar com ela. E isso não é história da carochinha não, porque eu fui até São Paulo com ele. Entendeu? Porque no Instagram todo mundo é bonito. Instagram está todo mundo perfeito. Eu vou até ousar a dizer, você já viu gente pobre no Instagram? Não tem. As roupas são impecáveis, as casas são luxo. Quem for se casar ou se relacionar com o Instagram, tenha cuidado. Tenha cuidado. Aí outra coisa, na igreja, espiritualidade de vitrine. Porque ninguém aqui deixa escapar nada. Na igreja, meu amigo, aqui nós todos somos bonitinhos, olha, de paletó, de gravata, saia lá, né? É tudo de vitrine mesmo, é perfeito. Se Deus mandasse um homem vir buscar a igreja, não ficava um, ele levava todo mundo. A questão é que quem vem buscar sabe quem é por dentro e por fora e por dentro. Esse é o problema. É que mesmo quando eu falo aqui dentro da linguagem da religiosidade, misericórdia, irmão.
me livre. Só Deus. Não é assim? Nossa fala é toda ajeitada. Agora, o ruim é quando a pessoa começa a enganar ele mesmo, né? É igual gente que se dá muito a mentir. Ele mente tanto que ele já começa a acreditar na mentira dele. E aí, nós temos que ter cuidado com esse mundo que nós estamos vivendo hoje, porque eles estão nos treinando para vivermos somente com folhas. Só a aparência. O que importa é a aparência. E aí todo mundo está correndo, desesperado para mudar a sua aparência. Pastor, quem aparência é bom, não. Que lá no capítulo 53 de Isaías disse que ele não tinha nem formosura e nem aparência. Ele parecia o quê? Um arbusto que nasceu numa terra seca. Mas certamente quando o Senhor vier sobre você, você será transformado para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quantas vezes nossas folhas são a frequência aos cultos, o vocabulário evangélico bonito e envolvimentos em ministérios, enquanto os frutos do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a fidelidade, estão completamente ausentes. Isso aqui é normal. Você fala como crente. Você se envolve em vários ministérios da igreja. Você está no ministério do louvor, você está no ministério do evangelismo, você está envolvido no ministério da oração, você está envolvido em vários ministérios, talvez em todos. E você acha que essas folhas são suficientes. Olha, eu tenho uma folha do falar como crente. Eu tenho folhas de que eu estou envolvido em ministérios. Eu tenho folhas de isso e mais daquilo. Eu estou todo bonito. Estou bonito para foto. Mas aí eu pergunto, e o fruto do Espírito? Se Jesus vier agora até você e ele tirar essas folhagens aí, ele vai achar algum fruto em você? Eu posso comprar você que está cheio de fruto. Você pode me comprar que está cheio de fruto. Tem folha, tem aparência, está bonito, fala como crente, faz parte dos ministérios. Está bonito. Mas tem fruto? Você tem paz, tem benignidade, bondade, fidelidade, é manso. Você tem lá aqueles frutos lá, o fruto do Espírito que Paulo fala lá em Gálatas? Ou só é folha? Uma árvore cheia de folhas faz uma promessa. Ela diz a quem tem fome: venha aqui, há alimento. Você olha para a figueira, como Jesus olhou, a mensagem da figueira para Jesus qual foi? Pode vir. Se eu tenho folha, é porque eu tenho fruto. Porque as folhas só nascem depois do fruto. Quando você fala como crente, quando você se veste como crente, quando você vai para os cultos, quando você faz parte dos ministérios, quando você prega, quando você louva, quando você faz batismo, quando você faz tudo,
Você está dizendo para alguém: pode vir, eu sou crente, aqui tem fruto aqui. É a mensagem que nós mandamos. Mas eu pergunto: se for até aí e afastar as folhas, vai ter fruto? Vai achar fruto? Uma igreja ou um cristão cheio de discurso religioso promete a graça de Deus ao mundo cansado. Que decepção terrível para o Espírito Santo quando ele se aproxima de nós, esperando encontrar o fruto de arrependimento, e só encontra o barulho das folhas avoaçadas ao vento. Você já ouviu quando o vento está batendo nas folhas, como elas ficam lá alvoaçadas e fazendo aquele barulho? Nós mandamos uma mensagem, nós pregamos, porque pregar não é só quando a gente abre a Bíblia e lê um texto bíblico e fala num lugar qualquer, não. Quando você passa para vir para a igreja, aonde você está passando, você está pregando, você está passando uma mensagem. Aquele que vai ali é um crente. Não foi isso que a mulher viu em Eliseu e disse: meu marido, eu vejo que esse homem que passa aqui em nossa porta, ele é um santo homem de Deus. Tem muita gente comprando essa mensagem. Nós estamos passando e eles estão dizendo: vai ali um homem de Deus, vai ali uma mulher de Deus. Essa é a mensagem que nós temos passado. Só que aquele que busca o fruto, não pense que Jesus não está esperando a frutificação, não, que ele está. Não esqueça disso, nunca. Isaías 5 diz que Deus pegou, secou a sua figueira, a videira, né? E esperou o fruto dela, não deu nada. Ele voltou lá, sachou, ou seja, ele fofou a terra, disse: não, porque talvez a terra está muito presa aqui, está atrapalhando. Fofou a terra e esperou. Quando ela não deu nada, ele disse: agora eu vou derrubar a seca e vou deixar o bicho tomar conta. Quando o dono do pomar procura fruto, ele quer encontrar. Se ele não encontrar, irmãos, vamos ter cuidado, porque o juízo de Deus não é brincadeira. Veja o que ele diz aqui nesse texto, lá em Lucas, parece que é 19, 41 a 44, quando ele vai dizer assim: ele chega e olha para Jerusalém e ele chora e diz: Jerusalém, Jerusalém. Aí ele vai contar a situação daquele povo. Se tu soubesse, Jerusalém, olha, mas vão te cercar, vão fazer trincheira na tua volta, tu e os teus filhos vão cair nas mãos deles, porque tu não conheceu o dia que eu vim te visitar. Jesus disse: eu estou andando no meio de vocês, os teus homens estão andando no meio de vocês, e vocês não me conheceram. Ele não achou fruto. Misericórdia. A falta de fruto não é apenas uma ausência, é uma quebra de promessa.
a hipocrisia. É a hipocrisia. E a hipocrisia seca as nossas almas de dentro para fora. É por isso, irmão, que daqui a pouco você começa a ver alguns crentes. Você pensa que não, como foi começar a falar? Não sei. Morreu. Vem de dentro para fora. Acabou-se. Não tem mais vida nenhuma. Mas a mesma palavra que nos exorta hoje é a palavra que nos traz esperança. Se a figueira secou das raízes para cima, a nossa transformação também pode começar hoje, da raiz para fora. Deus não está procurando árvores perfeitas aos olhos dos homens. Ele está procurando corações que correspondam àquilo que professam. A boa notícia é que você não precisa viver escravo de sustentar uma folhagem falsa para agradar os outros. Jesus tem o poder de arrancar as nossas máscaras de aparência e nos exortar e nos enxertar na videira verdadeira, onde o fruto não é esforço humano, mas o resultado natural de uma vida de intimidade com Deus. Irmãos, quando nós, de fato e de direito, estamos vivendo uma vida de intimidade com Deus, os frutos aparecem naturalmente. Jesus diz em João 15, versículo 5, ele vai dizer naquele capítulo que ele é a videira verdadeira. E ele disse que todo ramo que está nele dá fruto. Glória a Deus. Se estiver nele, dá fruto. Se não tem fruto, é porque não está nele. E se não está nele, corre o risco de secar. Porque será cortado. Se hoje você perceber que tem vivido de aparência, que o seu coração está seco, apesar do seu ativismo religioso, escute o chamado do Espírito Santo. Hoje é o seu kairos, não o tempo cronológico comum, mas o momento oportuno de se arrepender, de abandonar as folhas vazias e pedir a Deus: Senhor, gera em mim frutos que permaneçam. Hoje é o kairos de Deus. Hoje é o dia para você fazer isso. Eu fico vendo pessoas às vezes, chega assim, fica falando: pastor, fulano está só enganando vocês. Lá na igreja não tem ninguém enganado. Ninguém me engana lá na igreja. Como assim, pastor? Não engana? Não, rapaz, não engana não. Por que você está dizendo? Não é porque fulano não é crente. Digo, não, ele não está enganando nós não. E o quê? Ele está se enganando. O único enganado lá é ele. Está num lugar que não é dele. Ele está enganando vocês? Quem não é dele? Ele não está me enganando. E aquele que ele, se ele pudesse enganar, mas não pode, aí pronto. Que é Jesus. Aí não engana Jesus. Para encerrar, abra mão da vaidade das aparências. Deixe que o
Senhor limpe a sua vida. Que quando o Mestre se aproximar de nós, Ele nos encontre, que Ele não encontre apenas o barulho das folhas, mas a beleza e o sabor de uma vida frutífera para a glória de Deus Pai. Irmãos, que isso seja uma realidade em nossas vidas. Que Deus encontre em nós frutos de verdade. Eu não estou aqui pregando contra a aparência. Não estou pregando para ninguém andar feio, andar maltrapilho. Então eu vou comprar pano de saco, aqueles panos de saco de açúcar, e vou fazer roupa para mim. Não estou dizendo isso não. Eu só estou dizendo que nós devemos ter cuidado para não focarmos só na aparência, a vivermos só de aparência. Nós temos que focar numa vida de intimidade com Deus. Isso é o que importa. Porque senão, aquele que espera que nós demos frutos, aquele que nos plantou e que nos chama de sua vinha, de seu pomar, se ele vier até nós e não achar fruto, a tesoura do Pai vai cortar e vai ser lançado fora. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos dar frutos para a glória de Deus. Amém. 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 Graças a Deus. João Batista já dizia: o machado já está na raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada. Israel não entendeu nada disso. Meus irmãos, nós agradecemos a Deus pela ministração da sua palavra. Estamos chegando ao final do culto, mas eu quero dar uns avisos aqui. Os irmãos prestem atenção.